Com 86 metros de queda livre, ela é o cartão postal de Chapada dos Guimarães, o principal ponto de visitação do Parque Nacional. A Cachoeira Véu de Noiva, conhecida mundialmente, é formada pelo rio Cochipó, que nasce exatamente nessa área de 30 hectares, comercializada pela Ginco com a proposta de construção do condomínio fechado Florais Chapada. Após a realização de uma audiência pública promovida pela Prefeitura para a apresentação do empreendimento Ginco Florais Chapada, o Ministério Público entendeu por bem instaurar um inquérito civil para acompanhar a situação do empreendimento nos termos de licenciamento ambiental e urbanístico. Nós requisitamos uma perícia técnica que foi realizada por profissionais multidisciplinares do Ministério Público e esse relatório técnico apontou uma série de falhas com relação ao empreendimento em si. A principal delas, eu reputo, é o fato do plano diretor não permitir que naquele local haja ocupação. Esse mesmo afluente também é de alta relevância para a estação de tratamento do Tijucal, responsável pelo abastecimento de quase 40% da população cuiabana. Só nesse local existem 3 nascentes e uma quarta possivelmente intermitente. O condomínio fechado prevê a divisão de 434 lotes para atender 2.000 pessoas, o equivalente a 10% da população chapadense. Estudo solicitado pelo próprio município, a carta geotécnica que subsidiou o plano diretor de Chapada dos Guimarães concluiu que a região não é favorável à ocupação urbana, com riscos de processos erosivos, além de contaminação do aquífero. A Carta Geotécnica é um instrumento voltado ao planejamento de ocupação urbana. Eu diria assim, é um mapa que delimita áreas relativamente homogêneas. Em relação a quê? Em relação aos aspectos do meio físico e da vegetação. Meio físico envolvendo rocha, relevo, solo, água, recursos hídricos, nascentes, né? Tá certo? E a vegetação. Conhecendo uma área que tem uma determinada relação, né, entre esses elementos, o funcionamento hídrico ocorre de uma maneira determinada. A água de chuva vai infiltrar ou vai escoar em superfície, vai dar origem ou não a um lençol freático, vai dar origem ou não a uma nascente. Então, as unidades ou áreas relativamente homogêneas, elas têm um determinado comportamento em relação ao uso do solo. Ela tem um determinado comportamento que é possível interpretar e, dessa forma, determinar como que a área deve ser ocupada. Se é uma área que pode ser ocupada indiscriminadamente, sem grandes problemas, se é uma área que pode ser ocupada com determinadas restrições, ou se é uma área que não pode ser ocupada e que tem que ser preservada. Então, a Carta Geotécnica delimita áreas de APP, áreas de preservação ambiental, de acordo com a lei, e mostra áreas que não existe assim, inconvenientes legais, mas que tem que ser preservado para evitar riscos de inundação, riscos de escorregamento, de movimento de massa, riscos de erosão, enfim, risco dos processos do meio físico, riscos de afundamento em função de cavernas subterrâneas. Então, ela mostra isso, ela mostra áreas com diferentes características e diferentes comportamentos, dando subsídio para o planejamento urbano. O mapa do zoneamento que a empresa e a prefeitura se baseiam para dizer que aquela área é passível de zoneamento, de ocupação, sendo uma ZR3, não é um mapa confiável. E ele não é confiável por vários motivos, né? A primeira deles é que não está disponível no site, não se sabe se foi publicado esse mapa. O segundo é que a empresa que supostamente teria feito o mapa, o IPEM, já nos declarou dizendo que não foi a responsável pelo mapa. Então há uma grande incógnita com relação a esse mapa. E mesmo que ele fosse válido, ele contraria frontalmente a Carta Geotécnica. Na entrada da cidade, o aviso do governo do estado. Estamos diante de uma área de proteção ambiental. São 4 unidades de conservação que estão no entorno do local, incluindo o empreendimento Florais Chapada, a Estrada Parque, o Parque Municipal da Cabeceira do Cochipozinho, o Parque Nacional, que está a cerca de 6 quilômetros, e ainda a APA. O retrato da fragilidade da região pode ser constatado bem próximo. Aqui, a erosão tomou conta com a intervenção de um anilhamento. Ali é uma área de contorno, né, do Parque Nacional, né? É uma área de contorno, é uma área com cuidado de ocupação, existe uma lei, né?
é uma APA, né? Uma APA, não é isso? APA, né? Então, é uma área que existe um cuidado para não prejudicar o Parque Nacional, porque o curso d'água que sai dali, os córregos, né, os afluentes do Cochipó, etc., eles se dirigem para onde? Se dirigem para o Parque Nacional, eles passam por dentro do Parque Nacional. Então, e vai chegar a Cuiabá, vai chegar no rio Cuiabá, né, com sedimentos, né, etc., esse é o problema que pode causar, o assoreamento e a destruição, né, dos cursos d'água, né, ao longo de toda a passagem dele até o rio Cuiabá, até chegar em Cuiabá. O empreendimento, que ainda está em processo de licenciamento ambiental junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, registrado sob o número 38214/2017, comercializou boa parte dos lotes. Após notificação recomendatória expedida pelo Ministério Público, a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães suspendeu o ato que autorizava a construção do condomínio Florais Chapada, pelo prazo de 60 dias. Para o Ministério Público, os estudos já realizados são suficientes para comprovar que o empreendimento Ginkgo não pode realizar nenhuma ocupação habitacional na área. A carta geotécnica realizada e que pertence ao plano diretor é um instrumento válido. O próprio plano diretor tem em si uma previsão de revisão, que é a cada 10 anos, portanto, nós estamos próximos de rever o plano diretor. Talvez, na revisão do plano diretor, seja possível realizar novos estudos mais modernos, não só para aquela área, mas para todas as outras áreas, né? Não obstante a isso, o Ministério Público entende que o que já existe legislação precisa ser cumprido. De acordo com o IBGE, Chapada dos Guimarães possui pouco mais de 19 mil habitantes. A instalação do empreendimento na cidade apresenta duas questões, a ambiental e urbanística. Para se ter ideia, o bairro mais populoso é o São Sebastião. A quantidade de pessoas que aqui vivem é praticamente a quantidade proposta pela Ginkgo. Entre as consequências é a falta d'água, um dilema vivido na cidade. Preocupação levantada, já que o empreendimento não apresentou estudo de impacto de vizinhança, que seria um dos instrumentos acerca da infraestrutura existente e demais impactos gerados. Numa cidade que não está comportando nem abastecer o que já existe na Chapada, é o que a gente está falando. Vamos planejar, vamos cuidar dos recursos hídricos para podermos tentar fazer ou deixar que empreendimentos, empresas possam estar na Chapada, mas com planejamento, né? Não meramente atrás de recursos financeiros. Eu acho que a gente, podendo planejar, usar de forma humanizada a questão dos recursos para todos, eu acho que é viável para todo mundo, sim. A Chapada, ela ocorre no topo de um planalto, o Planalto dos Guimarães. O planalto tem o topo alto e tem a sua escarpa. A parte baixa da escarpa, a parte baixa já é uma outra situação geológica, geomorfológica, e é aí que ocorrem as nascentes. As nascentes ocorrem na base da escarpa e não na parte alta onde está a cidade de Chapada. É por isso que na cidade de Chapada tem dificuldade para água, porque não tem curso d'água, tem um ou outro curso d'água com baixíssima vazão, né? Muito poucas nascentes, etc., na parte alta, onde está a cidade ocupada, nas áreas de Chapada. A área é favorável à ocupação, mas com problemas em função disso que você muito bem coloca, que é a falta de água, né? Não tem curso d'água com vazão suficiente e não tem água subterrânea. A maior parte dos poços, das investigações que já foram feitas, mostra que não tem, né, recurso hídrico subterrâneo suficiente para abastecer, né, a área urbanizada. A conclusão apresentada pelo órgão ministerial, através de perícia realizada pelo Centro de Apoio Operacional, o CAOP, é de que a área onde se pretende instalar o condomínio é de alta importância para a conservação da biodiversidade na região de Chapada dos Guimarães, pois contribui diretamente para a manutenção do rio Cochipozinho, que origina a Cachoeira Véu de Noiva e está inserida em um dos maiores fragmentos de ambiente florestal da região. O plano de manejo do Parque Estadual de Chapada dos Guimarães também assegura que ali está o curso d'água mais importante para a unidade de conservação. É uma área, exatamente, numa unidade geotécnica que foi recomendada a não ser usada. As áreas de morros e morrotes são
vertentes, encostas, né, com declividade relativamente alta, acima de 12%, já é uma declividade com muita dificuldade para seu uso. Os solos são rasos, muito rasos. Então, quando se desmata uma área dessa, imediatamente, após o desmatamento, os processos erosivos são intensificados. O escoamento das águas ocorre com uma velocidade, com uma energia de escoamento muito grande, porque a água não infiltra, tá certo? Não infiltra. Então, desenvolve erosão. Se a encosta for muito declivosa, além da erosão, pode existir movimento de massa, queda de blocos de rocha, queda de volumes muito grandes de rocha, que nós chamamos de movimento de massa, escorregamento, né? Então, são áreas suscetíveis à erosão e escorregamento. Nas partes baixas dos vales, entre um morro e outro, são áreas que têm problemas do lençol freático, em geral, alto. Quando intercepta o lençol, a erosão subterrânea avança de uma maneira, assim, difícil controle, transformando no que nós chamamos de bossoroca. Então, são áreas que estão sujeitas a ocorrer esses processos e, com isso, destrói, né, o ambiente e destrói as nascentes, os cursos d'água, o assoreamento, né, todos os sedimentos, produtos da erosão, dos movimentos de massa, né, vão ser despejados dentro dos cursos d'água, mesmo que ele esteja protegido como APP. Não tem como impedir. Né, o sedimento passa, atravessa, né, a faixa, né, de domínio da APP, onde tem uma vegetação, etc., e boa parte desses sedimentos atinge o curso d'água, aí causa assoreamento e destruição das nascentes que ocorrem, geralmente, nas margens do curso d'água. Segundo o Ministério Público, o crescimento é importante e a empresa Ginco é bem-vinda ao município, desde que respeite as regras existentes. O Ministério Público nunca é contra um desenvolvimento. Talvez o Ministério Público questione, em alguns momentos, que tipo de desenvolvimento nós queremos. Mas o questionamento do Ministério Público não é ideológico. O questionamento do Ministério Público é com base na lei. Não é o Ministério Público que está dizendo que aquela área, geologicamente, não é favorável à ocupação. É um estudo científico apresentado por uma equipe contratada pelo município e que faz parte do plano diretor. Então, o Ministério Público, em momento algum, será contra. Pelo contrário, quer trabalhar junto para que Chapada dos Guimarães seja uma das melhores cidades de se viver do mundo. É preciso que se diga também que pode incorrer em erro aqueles que acreditam que a preservação do meio ambiente não gera renda. De 2012 a 2014, o município arrecadou de ICMS ecológico R$1.300.000. Somente em 2016, R$500 mil, R$500 mil de receita advinda da proteção ambiental que o município tem. De onde vem essa receita? Justamente das unidades de conservação que Chapada dos Guimarães possui. São diversos parques municipais, é o Parque Nacional, nós temos APAs, áreas de proteção ambiental, nós temos estações ecológicas, nós temos áreas de RPPN, né, Reserva Particular do Patrimônio Natural, de forma que é preciso que se diga que a natureza em pé também gera renda para o município.